Olá! Hoje nós vamos falar do Salmo 139. Nós vamos fazer uma reflexão a respeito daquilo que Deus quer falar conosco hoje. E o título do Salmo 139, ele diz assim: Deus onisciente e onipotente. Mas o que significa isso, Deus onisciente e onipotente? Onisciente quer dizer que Deus tem o poder de saber o passado, o presente e o futuro. Ele tem essa capacidade, né? Ele tem essa autoridade, esse poder de saber o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que irá acontecer. Ele é o dono de todas as coisas, é o criador de todas as coisas. Então, ele consegue discernir, né, e saber, é o único que consegue verdadeiramente saber o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que irá acontecer. É o único que consegue ler os nossos pensamentos. A Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos e Ele sonda os nossos pensamentos. Então, Deus consegue ter ciência daquilo que nós pensamos, tá? E o que significa Deus onipotente? Onipotente quer dizer que Ele também tem o poder, Ele tem todo o poder, tá? Todo o poder foi dado a Deus Pai, Filho e Espírito Santo na terra, no céu, nos ares, abaixo da terra, acima dos céus, ou seja, no universo, nos planetas, nas galáxias e até naqueles lugares que nós nem sabemos ainda que existe. Ele tem todo o poder nesta terra e fora desta terra. Então aqui já está falando que esse salmo vai falar do poder de Deus, né? Que é onisciente e onipotente. E tem mais uma característica da personalidade de Deus, que é onipresente. Ou seja, Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o texto aqui, esse salmo não vai falar da presença de Deus, né? Que ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas vai ressaltar um pouco dos feitos de Deus, de como Deus nos olha, de como Ele nos enxerga, como Ele nos vê e como que Ele nos formou desde o princípio, como que Ele já pensava em nós antes mesmo de nós existirmos. Então é isso que quer dizer também a onisciência e a onipotência dele. Ele já sabia o que Ele iria fazer desde o princípio, né? Então Ele já conhecia. Ele já tinha um plano para nós. Então o Salmo 139 vai trazer uma reflexão sobre isso. É o que nós vamos ver agora. Então eu vou ler aqui o Salmo que diz assim, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe suas mãos. Põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia ainda, né? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem uma canção muito linda, que é exatamente esse versículo. Essa canção fala que o Senhor nos sonda, nos conhece, né? Que Ele sabe quando a gente se deita, quando a gente se levanta. Isso representa a onipotência e a onisciência de Deus, né? A onisciência dele, Ele sabe toda vez que eu vou me deitar, toda vez que eu me levanto. Aqui, né, o versículo 2 fala que Ele de longe Ele penetra os meus pensamentos. Ou seja, Deus conhece aquilo que eu penso, aquilo que está no mais íntimo do meu coração. Às vezes, aqui também fala que ainda a palavra não me veio à boca, e tu já conheces, Senhor. A gente às vezes nem pronunciou a palavra, e Deus já conhece aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente, no nosso pensamento. Então muitas vezes você está aí, será que Deus sabe? Será que Deus está me ouvindo? Será que Ele conhece os meus pensamentos? Aqui o Salmo 139 está dizendo que sim, que Ele sonda o nosso coração, que Ele esquadrinha. O que é esquadrinhar, né? Quando você vai fazer um desenho, ou está aprendendo lá algumas técnicas de arte, ou na matemática, que você tem que fazer alguns gráficos também, você começa a fazer esquadrinhar, são aqueles quadradinhos, aquelas retas, né, verticais e horizontais, e aí você faz os cálculos e começa a achar o vértice, começa a achar ângulos ali, né, você faz tudo certinho ali para você esquadrinhar, para você saber exatamente onde está cada coisa que você quer, ou cada cálculo que você vai fazer, né, aqueles valor do Y, valor do X que a gente aprendeu tanto tempo atrás na escola, né? E alguns ainda estão aprendendo. Então, quer dizer que Deus esquadrinha, Ele vê tudinho, Ele coloca num plano em que Ele consegue perceber exatamente o que está acontecendo no nosso coração. Aqui Deus fala que Ele esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar, né, que Ele conhece os nossos caminhos. Como eu disse aqui, ainda aqui no versículo 4 fala: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, ou seja, de todos os lados, e em mim põe a sua mão. Aí fala que tal conhecimento do Senhor, ele é maravilhoso, ele é elevado, né? E que mesmo que eu tente fugir de Deus, ali a partir do versículo 7 fala: para onde eu vou? Se o teu Espírito não for comigo, para onde eu vou? O teu Espírito está lá. Como que eu posso me esconder da tua face? Se eu subo aos céus, o Senhor vai estar lá. Se eu desço na mais profunda, nas profundezas, né? Nos abismos, o Senhor também está lá.
tá? Eu posso entrar, adentrar, submergir no mar, no fundo do mar, o Senhor também estará lá, porque a sua mão está em todos os lugares. Essa é a onipotência e a onisciência de Deus e a onipresença de Deus, estar em todos os lugares, né? Então não tem como nós fugirmos de Deus. Existem muitas pessoas que não acreditam em Deus e a gente respeita a opinião de cada um, mas para nós que cremos no Senhor e cremos na palavra dele, fala aqui tão claro, não tem como a gente fugir de Deus. Tem até uma história, né, que em outro dia a gente pode aprofundar, que fala de Jonas, que ele tentou fugir de Deus e se esconder de Deus, mas ele não conseguiu. Mesmo estando lá no mar, ele foi engolido por um peixe grande, a Bíblia conta, porque ele estava fugindo de Deus, se escondendo de Deus, mas não teve jeito. Dentro da barriga do grande peixe, a Bíblia conta que Jonas foi visitado pelo Senhor, porque o Senhor estava lá. Então não adianta, às vezes a gente quer desistir da vida, não assim desistir de viver, né? Mas assim desistir, eu não vou mais, isso aqui não dá certo, isso aqui não tá funcionando, vou deixar de buscar o Senhor, isso aqui não tá dando certo. Mas não adianta querer fugir do Senhor, porque uma hora ou outra você vai ter que voltar para os pés dele, porque você sabe que é nele que a gente encontra a nossa força, é nele que a gente consegue superar os desafios diários da nossa vida, que são tantos desafios, né, que a gente enfrenta em tantas áreas da nossa vida. Às vezes tem uma área que a gente está melhor, tem outra área que está mais ou menos, e tem uma área às vezes que não está legal, que você sabe que aquela área da sua vida não está legal. E você sabe que você precisa do Senhor, que você precisa de Deus, que você precisa de uma intervenção divina na tua vida. Eu quero dizer para vocês nesse dia que o Senhor nos conhece, Ele nos esquadrinha, Ele sabe e Ele tem todo o poder para nos ajudar, para nos socorrer, para nos abençoar. Então vamos seguindo aqui. Ele fala então ali, né, que olha que lindo o versículo 13. Ele fala: pois tu me formaste, né, o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Né? Às vezes as meninas perguntavam mais quando eram pequenas, perguntavam para mim: ai mãe, mas aonde que eu estava antes de eu nascer, de ir para sua barriga? Porque elas sabem, estava na barriga da mamãe, foi formada, foi gerada ali na barriga da mamãe. Mas aonde que eu estava, mãe, antes de eu ser formada? E aí eu respondo: você estava no coração de Deus, porque Deus já sabia que você existiria, porque ninguém vem ao mundo por acaso. Por mais que você ache que em alguns casos você foi um acidente, seus pais não te programaram, ou você pode até ter filhos que não foram programados, mas isso não foi um acidente para Deus, porque aqui a palavra diz que Deus sabe de todas as coisas, Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia, e aqui fala que Ele que nos forma no seio da nossa mãe. E tem outros versículos que falam que antes mesmo de eu ser formado, o Senhor já me conhecia. Então aqui mostra que Deus tem todo o controle das nossas vidas na mão dele, né? Ele é que nos formou no seio da nossa mãe, no ventre da nossa mãe, né? Então aqui ele continua o versículo, né? O salmo continua assim: graças te dou, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ou seja, a expressão aqui do modo assombroso, e é tão espantoso a criação de Deus, e que a gente fica tão maravilhado, né? Que se você para estudar, para analisar a ciência, a biologia, todas as áreas do conhecimento, como é a formação do ser humano, é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, uma coisa divina, realmente, a forma como nós somos formados,
né? Desde o ventre da mãe, a participação do pai nesse processo, né? Para poder formar uma vida. É uma coisa assim espetacular, o processo do nascimento, do gerar um filho, né? Da reprodução de um filho. Então, isso chega a ser assombroso e maravilhoso ao mesmo tempo, né? Quão admiráveis são as tuas obras, né? E aí ele continua ali falando dos feitos de Deus, né? Que como Deus é precioso, que Ele conhece os nossos pensamentos, né? Como Deus aqui, ó, como são os teus pensamentos e como é grande a soma deles, dos pensamentos do Senhor a nosso respeito. A soma dos pensamentos é como ele compara aqui como os grãos de areia, né? São como os grãos de areia que jamais chegam ao fim. Então Deus, ele nunca esquece da sua criação, ele não esquece da sua obra, por mais que muitas vezes você se sinta esquecida, seja por alguém, pelas pessoas, mas Deus nunca esquece. Aqui a palavra dele está dizendo que os pensamentos que ele tem sobre nós são maiores, são mais, né, do que os grãos de areia. Quem consegue contar grãos de areia, né? São tantos, são infinitos. Então os pensamentos do Senhor são infinitos aqui a nosso respeito, né? E aqui fala que, né, como que a gente vai, não queremos aborrecer o Senhor, que como que eu não vou abominar as pessoas, não, aqui não fala pessoas, mas aqueles que contra ti se levantam, né? A gente subentende que são pessoas, né? Não tem como a gente não aceitar que Deus existe depois que você tem um discernimento, um conhecimento da palavra e você começa a analisar toda a criação e aí você percebe, meu Deus, isso só pode ser coisa de um ser sobrenatural, de um ser infinito, de um ser poderoso, né? E aqui ele termina o Salmo 139 falando, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quantas vezes a gente tem ido pelo caminho mau? Nós temos ido em alguns momentos, né? Então aqui a gente faz essa oração. Senhor, sonde os meus pensamentos, veja se tem alguma coisa errada comigo e me guie pelo caminho certo. Então, nesse dia, essa é a nossa oração. Deus, em primeiro lugar, né, nós temos que agradecer porque Ele nos criou. Ele nos fez homem, mulher, né? Quando eu falo aqui homem é no sentido de gênero humano, né? Tanto homem quanto mulher. Ele nos criou, Ele nos sonda, Ele conhece os nossos pensamentos. E o Salmo termina pedindo aqui, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Eu quero fazer uma oração nesse dia aqui, usando esse salmo e pedindo para que Deus nos guie pelo caminho dele, para que Ele nos mostre o que é certo, para que Ele sonde o nosso coração e Ele fale conosco quais são os caminhos maus que nós temos ido e nos ajude a ir pelo caminho correto, pelo caminho certo. Então vamos orar? Querido Deus, no nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nesse dia, clamamos as Tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Quão maravilhosos são os Teus feitos, como o Senhor é poderoso. Tua palavra diz que o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. E nós podemos ver na Tua palavra que o Senhor está em todos os lugares, que o Senhor conhece o passado, o presente e o futuro, que o Senhor nos esquadrinha, sonda o nosso coração e os nossos pensamentos o Senhor conhece. Então, nesse dia nós pedimos, Senhor, sonda os nossos pensamentos e vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós algo que nós estamos fazendo que desagrada ao Senhor e nos ajuda e nos conduz para o caminho certo. Estamos aqui de coração aberto, clamando, pedindo ao Senhor.
nos ajude a andar pelo caminho que é certo, porque é tão fácil, Senhor, desviar-nos desse caminho, mas nos ajuda, Senhor, porque com a sua poderosa mão, o Senhor consegue nos conduzir pelos caminhos certos, pelas decisões corretas, pelas decisões do dia a dia que nós temos que tomar, Senhor. E muitas vezes precisamos, não sabemos, né? Muitas vezes não sabemos que decisão tomar. E precisamos do Teu auxílio, Senhor, para nos conduzir por esse caminho correto. Eu abençoo a cada um que está aqui nesse momento assistindo a essa oração, que ficou aqui comigo até o final. Que o Senhor derrame uma bênção especial sobre cada pessoa, Senhor, nesse dia. Sonda os caminhos de cada um que estiver aqui junto comigo, Senhor, e mostra a cada um deles quais são os caminhos que eles precisam andar corretamente, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço por essa palavra. Amém e amém. Beijão.